nosso trabalho é sobre a participação do jovem na política. Quem está apresentando esse trabalho sou eu, o Bruno, o Pedro Vinícius, o Pedro Ribeiro e o João Augusto. Bom, antes de a gente comentar um pouco mais sobre a participação do jovem na política, eu queria salientar que isso já vem se tornando uma coisa bem normal, tanto no passado quanto no presente. Um exemplo do presente da participação dos jovens na política é, por exemplo, na última eleição, já que de 100% dos votos que tiveram, 5% eram das pessoas até 18 anos de idade. Isso sim demonstra uma certa quantidade de pessoas que acabaram participando. E, bem, no passado, um grande exemplo pode ser o impeachment da Dilma Rousseff ou os caras pintadas, que pessoas de todas as idades, tanto pessoas mais idosas quanto pessoas jovens, pessoas comuns, acabaram entrando dentro desses movimentos. Isso prova só a normalidade, né? E bem, isso acaba só se intensificando ano após ano graças à influência das redes sociais. As redes sociais acabam por fomentar ainda mais o debate e a pluralidade de ideias, também facilitando a conversa entre possíveis influenciadores de tal cunho político, ou políticos, né, para as pessoas mais comuns. Entre essas pessoas comuns, os jovens. Bem, as grandes redes sociais podem ser Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, entre essas que justamente acabam por facilitar o diálogo entre tal ideia e tal pessoa. Nesse caso, os próprios jovens. E mesmo que algumas críticas sejam válidas, os adolescentes às vezes acabam tendo as opiniões suprimidas pela essa arrogância popular. Os adultos, por exemplo, falam que por a pessoa ser jovem demais, não ter tanta experiência de vida, ela não é capaz de formular uma opinião própria para poder que seja válida. Então ela acaba sendo invalidada e a crítica dela é suprimida. E falando sobre a participação dos jovens, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Polis e pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Nesse estudo, com 8.000 jovens de todo o Brasil, os resultados indicam que só 8,5% dos jovens se consideram ativamente políticos e 65,6% afirmam buscar grandes informações, mas não atua diretamente na área, não se importa diretamente com a área. E a grande maioria da pesquisa, 65%, mostrou descrença em relação a esse tópico, que não liga mesmo. Isso demonstra que, mesmo que muitos não são atuantes na área, tem uma grande parcela de jovens que quer fazer parte do cenário político e quer fazer parte de qualquer coisa em relação. Muitas vezes a opinião de um adolescente acaba por ser invalidada por um adulto, com a justificativa de que eles não possuem experiência de vida suficiente para que assim consigam formular uma crítica. A realidade é que nessa idade é a fase da formulação, onde o jovem começa a pensar e raciocinar por conta própria. Então, silenciar o debate, ao invés de fomentar e consequentemente ensinar, acaba por transformar o jovem numa pessoa chamada de massa de manobra. No caso, seria uma pessoa sem opinião própria. A lista de movimento que os jovens foram relevantes é imensa, porém aqui estão um dos principais: a ditadura militar, o movimento dos 20 centavos, o dos caras pintadas e basicamente todas as eleições. Entretanto, apesar de as críticas serem válidas, muitas vezes as suas opiniões acabam sendo suprimidas, devendo à arrogância popular. De acordo com a última eleição, que aconteceu em 2022, a diferença de votos entre um candidato e outro foi de 2%. Logo, a participação dos jovens afetou sim o resultado. E aí gera a nossa primeira pergunta, né? O ponto principal. Será que 16 anos pode ser uma idade possível para o voto? E o voto obrigatório de 18 anos deveria aumentar? Também em relação a isso, não é incomum associar a imagem de jovens com ideologias e conceitos extremos raciais, anarquismo, por exemplo. E geramos outra pergunta aqui: qual é o motivo principal desse tipo de evento acontecer? É natural ou você discorda da afirmação denunciada?